amor, linda, paciente. Palavras boas, palavras de elogio, palavras elogiáveis. O contrário, transformá-las-ia em ofensas. O que são ofensas? De forma simples, são palavras que causam algum desconforto a quem nos ouve. E se o desconforto pertence mais a quem ouve do que a quem fala, então é algo sobre percepção, algo sobre entendimento. Qualquer palavra pode ser uma ofensa. Por exemplo, se acharmos que somos santos e puros, mas alguém nos chamar de sepulcros caiados, será uma ofensa. Se acharmos que pertencemos à luz, pertencemos a Deus, nos chamarem de descendência de víboras, então vamos achar que é uma ofensa. Logo, a ofensa está mais no entendimento, na reação, à ação do emissor quanto ao receptor, do que no próprio emissor. No entanto, normalmente usam-se palavras ofensivas que têm a ver com profissões vulgares, têm a ver com os órgãos vergonhosos, os órgãos que causam pudor no corpo humano. Se tem a ver com os órgãos que causam pudor, causam vergonha, então poderíamos pensar, hipoteticamente, imaginar que estamos numa aula de anatomia, numa aula de educação moral e cívica, uma aula sobre sexualidade, embora com uma linguagem vulgar. Logo, falar órgãos sexuais, falar sobre profissões vulgares, falar só disso em si, não constitui uma ofensa, porque nas aulas podemos ouvir falar dessas mesmas coisas em português mais acadêmico, português catedrático. Se alguém nos proferir uma ofensa, alguém nos falar sobre o órgão sexual, o nosso órgão, o órgão do nosso pai, o órgão da nossa mãe, em vez de nos atentarmos ao que ele disse de ofensivo, podemos pensar em coisas científicas. Quanto tempo leva para que na barriga se forme o órgão sexual? Em que semana o bebê começa a ter o órgão sexual? Quantas células são necessárias para formar esse órgão? Quanto músculo, quantas veias? Coisas melhores a serem pensadas. Quanto a profissões vulgares, o que é uma prostituta? Homens também podem ser prostitutos? Desde quando existe a prostituição? Um país pode ser um prostituto? O mundo pode ser prostituto? Várias coisas estudiosas, várias coisas acadêmicas podem ser pensadas quando se nos profere uma aparente ofensa. Na verdade, as pessoas com muita ira estão só a falar de coisas que já existem, mas com linguagem vulgar. E em um dos pensamentos mix, nós já dissemos que tudo que as pessoas produzem são bolhas de ar. Blu, 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 blu. Bolhas de ar. Nós é que temos de pensar numa reação melhor. As 3 palavras que começamos este episódio, amor, linda, paciente, podem se tornar numa ofensa. Tu és um amor. Tu és tão linda. És muito paciente tu, não és? Com ironia, sarcasmo,
A mais elogiável das palavras, a mais sublime das palavras, pode se tornar uma ofensa. No entanto, podemos criar mecanismos para não elevarmos o nível de raiva, o nível de stress em nós. As pessoas falam muito e produzem muitas bolhas de ar. Tem de ajudar a camada de ozono, a atmosfera a ficar mais fresca, se é que isso é possível. Tem de inalar e expelir o dióxido de carbono ou o oxigênio. Tem de fazer alguma coisa. As pessoas têm de fazer alguma coisa. Estão vivas, fazem alguma coisa. Então, aquilo que elas nos disserem, vamos transformar em outras coisas. Muitas coisas nessa última minha frase, não é? Era então isto que nós tínhamos para o nosso episódio 26 de Pensamento Mix. O que é uma ofensa? Mais importante, vais te sentir ofendido quando te ofenderem?